Olá, gente! Hoje é uma data que é bastante importante para os amantes da literatura. Em 17 de agosto de 1987, morreu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é considerado por boa parte da crítica como o maior poeta brasileiro de língua portuguesa, né? Por quê? Porque ele foi um cara que viveu intensamente o século XX, né? Carlos Mineiro, de uma cidadezinha chamada Itabira, que é conhecida por ser uma área produtora de ferro, né? E o nosso querido poeta traz isso para seus textos. Drummond foi também colunista, né? Contista e também um excelente cronista. Nós vamos então fazer uma homenagem ao nosso querido poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, lendo alguns poemas dele, né? Um poema dele que é bastante famoso, que quando tu lês, tu achas assim um pouco tolo, um pouco bobinho, coisas assim. Mas é um poema maravilhoso. Ele se chama No Meio do Caminho. Então ele é assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, ele é um dos mais célebres dele, né? Pelo seu caráter singular e também pela temática fora do comum. Por quê? Porque antes disso, né, os poemas eles tinham de ter o quê? Temas célebres, temas solenes. E aí o Drummond chega e faz um poema sobre um fato tão banal. Só que poesia é o quê? Ela é uma linguagem plena de sentido, ou seja, ela traz em si muitas metáforas e também pode ser uma alegoria. A pedra ali no poema do Carlos Drummond de Andrade, ela é considerada algum tipo de obstáculo, né? E tu vê que ele usa a frase, né, lá naquela ordem normal, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, mas também ele inverte, né? E também esse uso aí é do ter. Isso aí é o que? A fala cotidiana do povo. Por quê? Porque pela norma culta, né? Essa frase ela tinha que ser não com ter, mas com haver, né? Havia uma pedra no caminho. Então ele traz para os poemas dele o que? Aquela linguagem do povo, aquela linguagem popular, né? Então ele fala nesse poema, ele traz então dois eixos principais. Uma é a linguagem popular e também, né, a linguagem mimética, ou seja, aquela coisa que é extremamente simples e também repetitiva. E ele traz a parte do problema em todas as vidas, né, que a pedra é sempre um problema. Vamos para um outro poema dele, que é o poema das sete. Deixa eu lembrar. Poema de Sete Faces. Esse é um dos mais famosos também, porque vários poemas do Drummond eles são extremamente conhecidos,
por causa disso. Olha o Pablo ali, Pablito Ramírez, meu querido ex-aluno, mas para sempre aluno. Oi, Sor. Pablito. Lembra quando nós líamos o Carlos Drummond de Andrade em aula? Não, os meus alunos, eles amam poesia. E isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz. Então vamos ler. Eu vou tentar lembrar ele de cor. Todos os poemas eu sei de cabeça, né, do Drummond. Quer dizer, alguns eu sei, outros aí eu tenho que pegar algum livro para ler. Então esse é o poema de Sete Faces. Ele começa assim: Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucher na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse poema, então, ele traz, ali logo na primeira estrofe, ele traz uma palavra francesa, gauche. Gauche em francês, é aquela pessoa que não tem um destino certo, né? Aquela pessoa que ela é fora de todos os padrões. Então, um anjo torto veio lá do céu, quando ele nasceu, e disse, vai ser gauche na vida. Ou seja, tu nunca vai pertencer a grupo algum. Isso que esse poema quer dizer. E aí ele é um cara que ele se comove com as coisas simples da vida. Principalmente quando ele anda de bonde. Vocês ouviram ali, né? Que quando ele olha o bonde, aí ele olha as pernas. As pernas, isso aí é uma metonímia. O que é uma metonímia? É quando tu pega uma palavra e tu troca por outra em que há uma relação forte de sentido. Ou seja, há um elo muito grande entre duas palavras. Nós usamos muita metonímia, né, no dia a dia. Como, por exemplo, né, não tenho um teto. Isso quer dizer o quê? Que tu não tem uma casa. Só que tu pega uma parte da casa para tu pôr em lugar de casa. Aí tu pega o teto. Ou quando tu fala, ganho o pão com meu suor. Isso também nós temos duas metonímias aí. Que são quais? Suor é o quê? Esforço do teu trabalho. E o pão é o quê? Comida. Aí tu troca as palavras por palavras menores, mas que tem um elo muito forte entre elas. Isso que é a metonímia. Então, esse poema, ele mostra o quê? A pessoa que é marcada por um destino um pouco trágico, um pouco fora do comum, né? Aquela pessoa que ela não se enquadra, aquela pessoa que é estranha, que é diferente, né? E por que 7 faz? Porque 7 é considerado o número da perfeição. Então esse poema tenta ser o quê? Todas as faces da pessoa. Por causa disso que 7 também são as notas musicais, são os dias da semana, são as cores do arco-íris,
porque 7 vocês vê que tem uma certa mística sobre esse número, né, o 7. Então, o Drummond, todo mundo já deve ter visto esse poema dele também. Tem um outro dele que também mexe com essa coisa da linguagem mais simples, que se chama quadrilha, que eu uso bastante quando eu falo sobre uma parte da gramática, que são as orações adjetivas, né? Mas isso aí vai ser para um outro vídeo, porque gramática é um terreno mais espinhento, né? Mais forte. Então aí eu vou declamar para vocês o quadrilha. Quadrilha, ele começa assim. João amava Teresa, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Termina o poema. Vocês vão ver que esse poema ele é quadrilha. O que é uma quadrilha? Quadrilha é uma festa em que as pessoas dançam umas dando mão para outras, né? Então esse poema fala de várias pessoas que elas se unem, por quê? Porque uma amava a outra que não a correspondia. Então isso aí é uma quadrilha que não deu certo, porque a pessoa, né, amava, né, A amava B e B amava C e C amava D e D não amava ninguém. Vocês vão ver que assim se forma esse elo, né, por causa dos ques, que o que ele é um pronome, ou seja, aquela palavra que substitui um substantivo. Então, portanto, ali ó, João amava Teresa, que amava Raimundo. Esse que pega o que vem antes dele e põe dentro da frase que vem depois. Então, ó, assim, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo. Quem é que amava Raimundo? Teresa, porque vem antes do que. Então, essa que é a função do pronome relativo, que é pegar aquilo que vem antes e pôr na frase que vem depois, né? Então essa metáfora da quadrilha que ele usa mostra o quê? Que o amor não acontece quando tinha que acontecer, né? Mas é que muitas vezes, né, a gente fala, ama quem te ama, mas não é assim que acontece, né? Porque nós amamos as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não nos amam em troca. Então é isso que esse poema quer dizer. E todos eles falharam. E tem o clássico, agora eu vou ler um clássico poema do Carlos Drummond de Andrade, uma coisa maravilhosa dele, que é o poema José, escrito numa época que ele estava consumido por sentimentos sombrios. Carlos Drummond de Andrade, ele foi um poeta que ele produziu muito durante a Segunda Guerra Mundial. E foi uma época em que as pessoas que tinham uma sensibilidade mais apurada estavam totalmente descrentes com os fatos do mundo, né? Então ficou bem complicado, né, ser poeta nessa época, porque todos os poemas tinham uma certa descrença. Ou seja, eles quase tangenciavam o niilismo. Que lembra que eu tenho um outro vídeo sobre isso, que é uma corrente filosófica em que tu te depositas na descrença total e generalizada. Ou seja, tu não crês em nada. Então vamos falar sobre o José. José é um dos maiores poemas da língua portuguesa, na minha opinião, e também boa parte da crítica considera isso, porque ele faz um trabalho com a linguagem que é um absurdo. Ele usa verbos em certos modos, em certos tempos. O Pablo lembra desse poema José ali, ó. Vocês que estão me vendo ao vivo, tem um aluno meu que está acompanhando, que está ligadaço ali.
Pablo Ramírez, maravilhoso. Ele foi um dos alunos que declamou esse poema para toda a escola. E não é uma escola qualquer, era muita gente vendo. Pablo foi lá e fez bonito, junto com todos os nossos queridos alunos lá de 2018, lá daquela nossa época do nosso grupo de poesia, que era muito legal. Eu tinha muito orgulho de estar com eles e eu os amo até hoje. Então vamos lá, o poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Esse poema é fantástico. Ele é fora do comum, ele é maravilhoso, porque cada estrofe ele usa uma técnica diferente da nossa língua. Tem umas palavras ali que talvez muitas pessoas não conheçam. Nessa última estrofe que eu declamei, ele fala em teogonia. O que é teogonia? Teogonia é a narração da criação do mundo. Então, alguém que é sem teogonia não sabe como é que as coisas foram feitas, não sabe como que as coisas foram criadas, né? Porque essa palavra é grega. Tudo que tem theo dentro da nossa língua quer dizer algo com Deus, né? Porque em grego Deus é theos, Theos. Isso é Deus em grego. Então, o Drummond fala o quê? Fala de uma pessoa chamada José. José é o quê? José é um nome simples. Um nome que pode ser considerado como o cidadão brasileiro. Vocês estão vendo que ele sofre, né, privação de várias coisas. Privação do gás, privação de comida, privação também de liberdade, porque ele não pode falar, ele não pode cuspir, ele não pode fumar. Ou seja, tem alguém que está controlando ele. Então, esse poema fala do quê? Fala do cidadão pobre, que ele não tem dinheiro e também não tem liberdade, né? Então, esse poema ele é conhecido também como um retrato do Brasil do século XX, né? Do século passado, né? Só que ele mostra que, embora ele não tenha saída, ele não morre. Lembra que eu li ali agora há pouco, né? Ali um verso que diz: você é duro, José, você não morre. Porque várias outras coisas que ele poderia ter feito, ele não
o fez, mas não o fez por fraqueza. Mas ele fez, né? Mas ele não o fez porque ele é impossibilitado, porque ele é pobre, porque isso mostra o quê? Mostra o herói pós-moderno, que é o quê? Aquele herói que é extremamente diferente lá daquele clássico, lá daquelas lendas gregas, né, em que o herói tinha super força, super poder, né, ele tinha inteligência, ele contava com a ajuda dos deuses muitas vezes, só que agora não é mais assim. Ele não tem Deus, por quê? Ali fala, né, não tem teogonia, né, não tem mais Deus ali. Ele não tem força e ele também não tem condições, mas ele é forte. Essa força ainda permanece, que é o quê? A força da vida, ou seja, a resiliência, que é o quê? Aquela situação em que tu sofre, mas tu ainda consegue, né, divisar alguma coisa boa na tua vida. Ou seja, meio que tu te adaptas, né, a uma situação adversa, ruim. E para falar ao menos um pouquinho de coisa boa, né, vamos falar da lírica do Carlos Drummond de Andrade. Meus alunos com certeza sabem o que é lírica, né, gente? Porque a lírica é um dos 3 tipos básicos de texto. A lírica é o quê? Aquele texto de caráter sentimental, que lá na Grécia Antiga, que foi quando esse termo surgiu, né, os poetas que declamavam os seus próprios sentimentos, eles eram chamados de líricos. Por quê? Porque eles declamavam os seus poemas ao som de uma pequena harpa chamada lira. Por causa disso que ele se chama lírica. E todos os poetas que falam de amor, de sentimentalidade, eles são chamados de poetas líricos. Então nós temos o lirismo, que é o quê? Aquele tipo de texto que se caracteriza pela expressão sentimental, pela expressão do próprio eu. Claro que esse eu ele pode ser um eu verdadeiro, ou seja, um eu que coincida com o poeta, né, que ele mesmo narre e conte coisas que ele realmente sente, ou pode ser um eu falso. Aquele eu assim que o poeta, né, cria, que ele, né, projeta uma outra personagem, né? Principalmente quando na literatura em língua portuguesa, quando ela surgiu lá no século XII, né, somente os homens é que escreviam. Só que os primeiros poemas em língua portuguesa, eles eram caracterizados pelo quê? Por uma mulher falando, só que quem era o autor, de fato, era um homem. Então eles projetavam como é que uma donzela tinha que se portar. Então eu vou declamar para vocês um poema da lírica drummondiana. O poema se chama Amar. E é muito bonito, muito bonito. Para quem está apaixonado, esse poema vai bater fundo. Então vamos lá. Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e
uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa de amar, a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. O que vocês acharam? Vocês veem, que ele fala sobre várias dimensões cíclicas do amor, só que todas são perecíveis. Embora todas essas facetas do amor sejam perecíveis, isso é o quê? Isso é um sentimento universal, ou seja, que ele nunca vai cessar, porque a Terra gira, nós também giramos dentro dela e também amamos. Né? As pessoas amam até aquelas que têm falta de amor. Né? Porque o mundo inteiro gira em torno do amor. Quem o tem e quem o não tem. Né? Então vocês veem que o amor ele consegue fazer o quê? Ele consegue, né, trazer a beleza até para coisas consideradas antipoéticas, como uma ave de rapina, que é o quê? Aquela ave que come, né, presa, que come uma carcaça, que mata, né? Só que consegue ver beleza quando tu tá apaixonado, né? É bonito isso. Eu tô tentando lembrar de mais algum poema de cabeça, porque não é assim, né? Eu também não sei a obra toda do Drummond aqui, do Coco, né? Esses que eu declamei para vocês, eu fiz de cabeça. Não tô lendo nada, tô pegando de cabeça. Eu tô tentando lembrar um dele que eu saiba de cor. Essa expressão, né, decor, é bem engraçada, né, quando ela surgiu lá no latim, né, porque em latim coração é cordis. Então é por causa disso que a gente tem essa expressão, né, decor, ou seja, eu sei de coração. É assim que é. Eu lembro de um poema que eu dei para os meus alunos também, falando das mães. Acho que o Pablito lembra. O Pablo acho que tá online aí. Que nós declamamos no Dia das Mães para as mães dos meus alunos. Elas estavam lá na escola. E aí eu peguei o meu grupo de pequenos poetas. Pequenos não, tudo grande, tudo maior que eu. E aí nós declamamos esse poema com as mães, né? Ensaiamos uns 2 dias até eles ficarem tinindo. A Lohane também, saudades. Era um anjo essa menina, gente, na minha aula. Então, eu vou declamar para vocês. Eu tô tentando lembrar todo o poema das mães, porque ele é um poema grande. Vamos lá. Muita força agora. Porque ele é um poema também muito bonito, né? Quem tem mãe ou quem não a tem mais aqui nesse plano vai se emocionar bastante, assim. Porque toda vez que eu leio esse poema, assim, dá vontade de chorar, gente. É complicado. Vamos lá, então. Por que Deus permite que as mães vão se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro. Puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho e ele
Velho, embora será pequenino, feito grão de milho. Espero que vocês tenham gostado desse poema também. Vê, né, que o poeta fala, né, dessa particularidade de todas as mães do mundo, que elas desafiam, né, a nossa mortalidade, né? Vou lembrar mais de algum poema do Drummond. Se eu não lembrar de cabeça, eu vou pegar ali o meu livro dele de poesia. Né, tô tentando lembrar, mas eu quero pegar uma coisa mais de amor, né? Embora ele tenha, o Drummond, ele tem uma obra que é considerada por boa parte da crítica como a sua obra magna, que é o livro Rosa do Povo, de 1900. Ele compôs esse livro de 1943 a 1945. E ele é o maior livro de poemas dele. Esse livro tem 55 poemas. A maioria deles ele é de crítica social, mas também tem algo lírico, porque o Drummond era um apaixonado eterno, né? Então, esse poema, esse livro, ele é considerado a obra-prima dele, porque ele fez bem na época de término da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele estava muito chocado com aquelas barbaridades que aconteceram em 1945, principalmente, né? Eu vou ver se eu... tô tentando lembrar, mas... é que eu lembro desses, assim, que são mais importantes, né? Esses eu lembro de cabeça mesmo, né? Que até em aula eu, assim, declamo. Eu vou falar um do tempo, né? Porque o tempo é também um tema bastante, né, falado dos poetas, né? Principalmente por Carlos Drummond de Andrade e por Cecília Meirelles, né? Só que a Cecília Meirelles, ela põe um tom bem mais depressivo nisso, né? Porque o tempo em Cecília Meirelles está se caracterizando pela queda das coisas, ou seja, pelo apodrecimento das coisas. O Drummond, ele é mais crítico, ele não é tão assim, né, depressivo quanto a Cecília nessa parte do tempo. Tem um poema dele que eu gosto sobre o tempo, que o título é O Tempo Passa, Não Passa. Esse que é o título. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, né? Vamos declamar então. Força, criatura, vamos lá. O tempo passa? Não passa. No abismo do coração, lá dentro, perdura a graça do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais. Nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amor, né? Não é amor, é... amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer toda hora. E nosso amor que brotou do tempo não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Gente, que coisa linda, meu Deus do céu. Como é que a gente que não gosta de poesia chega a me arrepiar com essas coisas? Olha só esses dois últimos versos. Pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Olha só, coisa linda. Como é que tem gente que não gosta de uma coisa dessa?
Pelo amor de Deus. Então, esse poema mostra o quê? O contraste entre o tempo exterior, que ele é o real, o palpável, e o tempo interior, que é mais de percepção e tem um caráter diegético. Ô, palavra difícil! O que é diegético? Aquilo que não segue aquelas regras externas, mas sim segue as regras do nosso eu psicológico, do nosso eu interior. Porque muitas vezes vocês, na vida de vocês, muitas coisas assim, né, pareceram que duraram horas, quando foram minutos. Quando tu te declara para alguém, quando tu tá ali na iminência de falar que tu amas alguém, parece que o tempo não passa. Então isso é o quê? Isso é o tempo diegético, que é o quê? O tempo psicológico, é o tempo que tu, lá no teu interior, né, atribui uma outra medida, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha pequena apresentação ao vivo do Carlos Drummond de Andrade. Eu não planejei nada, fiz tudo ao vivo mesmo, porque, como eu sempre digo para os meus alunos, quem sabe faz ao vivo e não dubla. Delícia, né? Gente, um beijo, obrigado. E qualquer sugestão vocês podem deixar nos comentários aí, tá? Que eu posso fazer de qualquer outro poeta que eu leio, pesquiso, faço alguma coisa sobre isso, tá bom? Saudade. Tchau, gente.